Itatiaia. Vamos falar bastante desse Atlético e Fluminense. É o duelo que vai rolar às 9 horas da noite. O Atlético precisando vencer em casa, precisando voltar a vencer os seus domínios, né? A amostragem recente não foi positiva no clássico contra o Cruzeiro, também contra o Coritiba. A oportunidade contra esse Fluminense, que já o Wellington Campos vai trazer detalhes. Álvaro Damião fala primeiro do Galo. Tudo bem, Álvaro? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, um abraço para você, Cirilo, um abraço para os ouvintes do Rádio Esportes e para aqueles que nos acompanham também no YouTube, né? É isso aí, o Atlético tem a calculadora dele na mão, tá? O Atlético está com a calculadora dele na mão para poder chegar a 61 pontos. O Atlético trabalha com esses números para poder atingir pelo menos o G6 e terminar o Campeonato Brasileiro entre os 6 melhores da competição. O Galo tem 46 pontos, faz as contas para chegar a 61, 15 pontos precisa, 5 vitórias. O Atlético está dentro da Libertadores, pelo menos na matemática do Atlético. E dos 9 jogos que o Atlético tem pela frente, 5 são dentro de casa. Das 9 partidas que restam do Campeonato Brasileiro, 5 são na Arena MRV. Fluminense amanhã, o Fortaleza na quarta-feira da semana que vem, 2 jogos dentro de casa. Aí depois o Atlético sai, mas sai para enfrentar o América em Uberlândia. Então, mando de campo é do América, mas enfrenta o América em Uberlândia, torcida maior do Atlético, praticamente joga dentro de casa. Ou vocês não concordam? Muito provavelmente um cenário de mandante, né? Não é isso? Não tem como fugir dessa história. O América tá levando o jogo para Uberlândia, inclusive, ignorando esse cenário, né? Pensando, e certamente o América sabe que jogando em Uberlândia a torcida maior vai ser do Atlético. Se fosse em Belo Horizonte, o América não faz isso. O América vende geralmente mais ingressos para o Atlético também aqui. Ele tem esse acordo. Mas em Uberlândia, com todo mundo podendo comprar ingressos, certamente o Atlético vai ser mandante, né, Álvaro? E depois o Atlético tem contra o Goiás pela 34ª rodada, tem o Grêmio pela 35ª rodada e o São Paulo pela 37ª rodada. São jogos que o Atlético tem na Arena MRV. Tem esse jogo contra o América em Uberlândia, o Corinthians em São Paulo, o Flamengo no Rio e o Bahia em Salvador. O Atlético trabalhando por essas 5 vitórias, 5 partidas dentro de casa, tem essa contra o América em Uberlândia. Para o Atlético chegar à fase de grupos da Copa Libertadores é mais difícil. Aí o Atlético tem que pontuar mais. O Atlético tem que chegar pelo menos a 64 pontos nas contas do Atlético. Mas chegando a 61, o Atlético ficaria no G6 e disputaria a Libertadores da forma como disputou esse ano. Lembrando que esse ano o Atlético entrou na fase preliminar da Libertadores, depois conseguiu chegar à fase de grupos desta que é a maior competição do nosso continente. Então o Atlético trabalha dessa forma, chegar a 61 pontos, 9 partidas, dessas 9 partidas, vencer 5. 5 jogos o Atlético tem dentro de casa. O time finaliza hoje a preparação para encarar o Fluminense na Arena MRV. Filipão comanda um treinamento à tarde. O Atlético, sonhando com essa vaga, ele vai montando a sua equipe para jogar contra a equipe do Fluminense. Um detalhe, o Atlético tem alguns jogadores agora aparecendo de forma importante. Apareceu, por exemplo, o Rubens no jogo contra o Bragantino, e aí fica a dúvida. O Rubens foi muito bem na vitória contra o Bragantino. Ele é a alternativa do Filipão. Ele joga ou o Zaratio volta? Essa é uma dúvida do treinador. E eu confesso para vocês que eu não sei se o Filipão hoje já tem essa definição, não. Se ele mantém o Rubens no time ou se ele volta com o Zaratio. O Rubens foi bastante elogiado. Você comandou o pós-jogo da Itatiaia no YouTube, Damião. O Rubens foi eleito por vocês o melhor em campo, né? Foi. Melhor em campo. O Léo esteve também comentando o jogo. Ô Simões, vamos lá. Pra zaga, o Lemos esteve suspenso. Me parece ser um retorno natural, já que ele vinha sendo um titular ao lado do Bruno Fux. O Igor Gomes também perdeu espaço nessa escalação inicial do outro jogo, desse jogo passado agora, e o Pavon acabou sendo titular e também foi bastante elogiado por essa atuação, diferentemente dos jogos anteriores. Nessa história do Rubens ou do Zaratio, você faria qual escolha? O Zaratio volta naturalmente? E o Zaratio voltando, significa que o Rubens está fora ou o Rubens pode jogar com o Pavon voltando ao banco? Resolve esse quebra-cabeça aí, Alexandre Simões. Pois é, Cirilo. Na zaga é óbvio, né? O Maurício Lemos vai voltar, até porque o Gemerson é bom evitar na Arena MRV, porque... Não, mas é porque o torcedor com certeza vai pegar no pé, né? Acho que sim. É um gol contra muito marcante, né? Não é um gol... O gol contra acontece e a gente precisa entender também ali a situação dele, porque o Bruno Rodrigues fechava por trás dele e dificilmente deixaria de fazer o gol se ele não intercepta aquela bola. Mas, de toda forma, o torcedor tem um papel muito importante no jogo,
né? E o Atlético precisa aproveitar essa sequência de 2 jogos em casa, mais um clássico com a América, em que ele será mandante também, apesar de na tabela aparecer como visitante. Ô Cirilo, eu acho que depende do que o Filipão pensa para encarar o Fluminense. Eu acho que ele talvez vá até esperar o máximo de informações possíveis sobre o Fluminense. Qual time vem a Belo Horizonte, né? O Fluminense daqui uma semana tem a final da Libertadores e isso vai pesar. Já não tem a dupla de zaga titular, porque o Nino está se recuperando de lesão e o Felipe Melo machucou no último jogo. O Cano está suspenso, o Ganso está suspenso, né? O Keno vem, o Arias, que estão sendo os 2 principais jogadores de criação do time, já vão ser poupados. Então, acho que o Filipão vai esperar o que o Fernando Diniz pensa em relação ao Fluminense. Se ele for utilizar um quadrado no meio, Rubens e Zaratio. O Zaratio não pode sair. O Zaratio é o melhor meia que o Atlético tem. Tá? Então, Rubens e Zaratio. Se ele for querer jogar com 3 atacantes, aí o Zaratio retorna, o Pavon pelo lado do campo e, de preferência, passando a bola para os coleguinhas. Pro Léo, isso é importante. Pro Léo Figueiredo responder e pro Álvaro trazer mais informações também, deixa eu colocar o Wellington Campos no circuito, porque ele vai trazer detalhes desse Fluminense, até pra gente poder desenhar também o que pode ser esse Atlético com a visão do Léo Figueiredo. Wellington Campos, como é que vem o Fluminense pra esse fim de semana? Alô, Wellington. Alô, Cirilo. Alô, amigos da Itatiaia. E o Fluminense está concluindo sua preparação para o jogo com o Galo amanhã aí em Belo Horizonte. Mas, por ordem do Fernando Diniz, nós ainda não temos a relação ou os jogadores que vão para BH. Faz mistério até para atrapalhar aí os planos do técnico Filipão. 2 jogadores com certeza estão fora. O Germancano e o Paulo Henrique Ganso, que receberam o 3º cartão amarelo, porque além do jogo com o Galo amanhã, Fluminense joga na terça-feira com o Bahia em Salvador e depois é o jogo da subhistória contra o Boca Juniors pela Libertadores da América. Então, por enquanto, nada de escalação do tricolor, Cirilo. Aquele famoso mistério, o Wellington Campos. Léo Figueiredo, o que você faria quanto a esse Atlético que teve o Rubens bastante elogiado, que teve o Pavon voltando a ser elogiado, mas que tem o Zaratio de volta, Léo? Então, Cirilo, é importante a gente imaginar que serão jogos, né, são jogos distintos. O jogo contra o Bragantino lá em São Paulo, o Galo sabia que o Bragantino vinha para cima, tinha oportunidade de colar no Botafogo. Então, o Filipão pensou bem aquele jogo e é o estilo de jogo do Filipão. Isso ele faz bem, defender em primeiro lugar e depois tentar sair com a bola. Foi uma formação um pouco diferente da usual. O Paulinho ficou quase muito ao lado do Hulk, parecia mais uma formação que o Cudê utilizava, né? Com 2 atacantes, só que aí não ficavam muito só 3 no meio, tinham 4. Porque o Rubens aberto no lado esquerdo, o Pavon aberto no lado direito, Alan Franco e Otávio ali no meio. Algumas vezes o Otávio mais atrás, aí era exatamente a formação do Cudê. Não sei se o Felipão gostou dessa ideia e vai mantê-la para encarar o Fluminense, mas eu tenho um recado muito importante para dar para o Atlético aqui. Venha o Fluminense com o time reserva ou com alguns titulares, o Atlético enfrentou o time reserva do Internacional e o time do Inter deu um sufoco danado no Galo. Não achem que o Fluminense, porque vem poupando os jogadores, que o Fernando Diniz vai mudar a maneira de jogar. Então o Fluminense vai vir aqui, se bobear pode tomar um sacode do Galo, mas vai tentar jogar futebol. Não acho que porque não tem os titulares, o Diniz vai montar uma retranca. Não é o estilo dele. Então isso eu já posso avisar o Filipão. Agora, também gostaria muito, Filipão, que você se convencesse de que o seu elenco é bom e que você consegue propor jogo com os caras que você tem, principalmente jogando dentro de casa. Daqui a pouquinho vamos colocar o Everson na roda também no debate para falar sobre essa situação do Atlético em casa, e essa fala do Filipão que trouxemos ontem ainda repercute, né? Quanto à qualidade do Atlético para propor jogos, para buscar vitórias, para ser protagonista. Esse assunto é muito bom.
Álvaro Damião, para fechar o primeiro tempo do Galo. Eu digo para você que o Atlético ainda tem uma outra dúvida, e essa dúvida eu vou trazer daqui a pouquinho no segundo tempo do Atlético aqui, que é na lateral, porque o Mariano está voltando aos treinamentos, voltou a treinar ontem e vai depender do treinamento de hoje para ele estar ou não relacionado. Deixa eu dar um recado para você.